Olá, sejam todos bem-vindos a mais esta aula de variável complexa, quando falaremos sobre função analítica. Esta é um dos conceitos mais importantes na teoria de variáveis complexas. Nós vamos ver quais as consequências de uma função ser analítica logo em breve. E nós dizemos que uma função complexa f de z é analítica num ponto se for derivável em todos os pontos de algum disco aberto com centro em Z0. Então, a gente tem que a função é analítica se ela for, tem aqui um ponto Z0, a gente diz que ela é analítica se ela for derivável em todos os pontos de um disco aberto que contém Z0. Então, esse disco pode ser fechado. Esse disco pode ser aberto. Não contém a fronteira. Ele é todo furadinho. Então, não basta ser derivável no ponto Z0. Tem que ser derivável em todos os pontos de um disco com centro em Z0. Não importa o raio. O raio pode ser bem pequeno, pode ser grande, enfim. Para ser analítica no ponto, tem que ser derivável num disco com centro, um disco aberto com centro em Z0. E a gente diz que uma função é analítica num conjunto quando ela for analítica em todos os pontos deste conjunto. E uma coisa interessante é que se uma função for analítica em um ponto, ela será analítica em uma vizinhança desse ponto. Ou seja, se ela é analítica em Z0, ela é derivável nesta circunferência, todos os pontos no interior dessa circunferência. Ora, então se eu pegar um outro ponto aqui, dentro dessa circunferência, neste ponto ela vai ser analítica também. Por quê? Porque ela é analítica em todos os pontos desse disco aqui, aberto. Ou seja, ela vai ser analítica em todos os pontos desse discão aqui. Qualquer ponto que eu pegue aqui, né? Qualquer ponto que eu tome aqui dentro desse disco, onde ela tem derivada, ora, sempre eu acho um disco aberto, né? Então, contendo dentro do disco grandão. Então, ela é analítica. Não precisa dar nenhum nome aqui. Ela é analítica desse ponto, ela é analítica nesse ponto, porque é derivável que tudo é analítica desse ponto. Aí, se eu tomar o ponto bem pertinho aqui, bom, bem pertinho, mas não pode ser na fronteira, né? Bem pertinho, mas não pode ser na fronteira. Aí eu acho um disquinho bem pequenininho, totalmente contido
dentro desse discão grandão, onde em todos os pontos a função é derivável. Então, se ela tem derivadas em todos os pontos aqui desse disco aberto, ela é analítica nesse disco aberto. Porque todos os pontos desse disco aberto têm uma vizinhança onde a função é derivável. E, portanto, o conjunto no qual uma função é analítica é sempre um conjunto aberto. Porque se ela é analítica num conjunto, esse ponto está no interior do conjunto onde a função é analítica, porque tem uma vizinhança onde a função é analítica, né? Esse ponto aqui está no interior do conjunto dos pontos de analiticidade, né? Porque há uma vizinhança dele, onde todos os pontos aqui são pontos de analiticidade da função. Então, o conjunto no qual a função é analítica é sempre um conjunto aberto. E nós vamos, então, estudar funções que são analíticas em um conjunto que é aberto e conexo. Quer dizer, dois pontos podem ser ligados por uma curva e totalmente contida naquele conjunto, né? Mais do que isso, como o conjunto é aberto, o fato dele ser conexo implica também que dois pontos quaisquer podem ser ligados por um poligonal totalmente dentro do conjunto. Então, esse é o chamado domínio de analiticidade da função. Pois bem, quando a gente disser que a função f de z é analítica num conjunto, e este conjunto não é aberto, entenda que este conjunto ao qual nos referimos, ele está contido dentro do domínio de analiticidade. Ou seja, digamos que se fale que a função é contínua, é analítica no interior e sobre a curva. Significa que este conjunto aqui, que é o interior da curva, e a curva, formado pela união da curva com o seu interior, é fechado. Se eu digo que a função é analítica aqui, significa que este conjunto está dentro do conjunto de analiticidade da função, que é sempre aberto. Tá? As palavras regular e holomorfa são sinônimos de analítica. E inteira, aquela função que é analítica no plano todo. Um ponto Z0 é um ponto singular ou uma singularidade de f de z se esta função não for analítica em Z0. Mas todo disco aberto, essa é uma condição. Concentro em Z0 possui pontos onde f de z é analítica. Vamos ver um exemplo. Pegue a função f de z igual a 1 sobre z. A função 1 sobre z, ela não é definida no zero. Mas para todo z diferente de zero, ela é derivável, não é? Então, ela não é derivável no zero. Aliás, ela nem definida, ela é no zero. Mas, se aqui está o zero, qualquer vizinhança do zero contém pontos dessa função onde ela é derivável. Mais do que isso, onde f é analítica. Porque, dado qualquer vizinhança dos... Vamos aumentar aqui. Dado qualquer vizinhança do zero, sempre a gente tomando aqui está o zero. Bem,
qualquer vizinhança do zero tem pontos onde a função é analítica, porque a função é derivável para todo z diferente de zero. Então, se esse número aqui é diferente de zero, ela tem derivada nessa vizinhança. A função tem derivada em toda essa vizinhança, a função sobre z. E, portanto, ela é analítica nesse ponto. Então, o ponto singular não pode ser um ponto assim. A função é analítica aqui e eu tomo um ponto aqui. Eu não posso dizer que ela seja singular aqui, porque ela está longe do conjunto dos pontos de analiticidade da função. Ela tem que estar, quando muito, na fronteira, né? Esse é o exemplo que acabamos de dar, né? Vamos agora pegar o semi-eixo real negativo, formado pelos pares complexos x0, quer dizer, a parte imaginária é zero, onde a parte real é menor ou igual a zero. É o semi-eixo real negativo, quer dizer, quando a gente está aqui. Essa parte do semi-eixo real negativo, vamos desenhá-lo na cor verde, claro. Esse semi-eixo aqui está em verde daqui para cá. A função que eu vou definir agora, que é um ramo da raiz quadrada, que é dada por f de z igual, escrevo z na forma polar, r cis θ. Então, f é aplicado no número complexo r cis θ, da raiz quadrada de r cis θ sobre 2, que é um ramo da função raiz quadrada, é definida apenas para r positivo, né? Não é definida no zero, e o θ varia de menos π a π. De menos π a π. Então, nós vimos que esta função ela deixa de ser contínua aqui, e não sendo contínua num ponto aqui, que é onde o argumento muda de π para menos π, né? Quando nós temos um ponto aqui no segundo quadrante, o ângulo é medido no sentido anti-horário e é positivo. E quando está no terceiro quadrante, ele é medido no sentido anti-horário, vai ser negativo. Ele vai se aproximando de menos π, enquanto aqui se aproxima de π. Há uma descontinuidade no argumento, de modo que nessa curva, a função raiz, esse ramo da função raiz quadrada deixa de ser contínuo, então não tem derivada. Não tendo derivada, não pode ser analítico, né? Mas qualquer vizinhança desse ponto contém pontos onde a função é analítica, porque a função é analítica aqui em cima e é analítica aqui em qualquer ponto aqui de baixo. É analítica em qualquer ponto aqui de cima. Então, qualquer vizinhança deste ponto tem pontos onde a função é analítica. Então, este eixo, este semi-eixo do número reais negativos, ele forma o conjunto dos pontos singulares deste ramo da função raiz quadrada. Essa função z barra ela é derivável apenas em z igual a zero. Nós já calculamos essa expressão lá atrás. De modo que ela não é analítica em nenhum ponto. Por quê? Para ser analítica, ela teria que ser
derivável numa vizinhança do ponto. Para ser analítica em zero, ela teria que ser derivável de uma vizinhança do zero. Mas ela é derivável apenas no zero. Não é? Então, ela não possui ponto onde ela é analítica. Não possuindo ponto onde é analítica, também não possui ponto singular. Porque para ter ponto singular, na vizinhança dele tem que ter ponto onde a função é analítica. Né? Pois bem, derivadas de ordem superior, não é? Quando a função f de z for analítica no aberto, nós podemos calcular sua derivada em todos os pontos desse aberto. E essa função derivada, que agora está definida em todos os pontos de D, é chamada de derivada primeira ou simplesmente derivada de f de z em D. Essa derivada pode ser derivável. E a sua derivada vai ser denotada por esse símbolo, duas linhas, e é chamada de derivada de segunda ordem. Prosseguindo, nós obtemos as derivadas de terceira, quarta. Então, a partir da derivada de segunda ordem, elas são chamadas genericamente de derivadas de ordem superior. Né? Se a derivada de ordem n de f de z for derivável em D, definimos a derivada de ordem n mais 1 como sendo a derivada da derivada de ordem n, como a gente já viu no cálculo de uma variável. Tá? E se f e g forem analíticas no aberto e k for um número complexo, então a função k vezes f, a função f mais g e a função f vezes g, todas elas serão analíticas. Por quê? Se a f for derivável, k vezes f também é derivável num ponto. Se f e g forem deriváveis num ponto, f mais g será. E se f e g são deriváveis num ponto, o produto também será. Então, aonde f e g forem deriváveis, né, essas três funções também serão. Já no caso da razão, eu preciso ter g de z diferente de zero, porque mesmo com f e g sendo analíticas, se o g for zero, a razão não é definida e, portanto, não é derivável. Mas, aonde a g não for nula, né, f sobre g será derivável, no conjunto D, onde f e g são analíticas. Né? E como a composta de função derivável é derivável, a composição de funções analíticas é analítica. E mais tarde, a gente vai provar o seguinte: quando f de z for analítica no domínio, a sua derivada também será analítica. E, portanto, uma vez que a função sendo analítica, a derivada dela também é, então a derivada da derivada vai ser analítica. E com isso, as derivadas de todas as ordens da função f serão analíticas. Olha que interessante, mas isso é uma coisa que vamos provar no futuro. Basta a função f ser analítica, então, num certo domínio, para que as derivadas de todas as ordens da f existam e sejam analíticas naquele domínio. E por hoje, neste vídeo, ficamos por aqui. Na próxima aula falaremos sobre antiderivada e independência de caminho. Até mais.